Agora eu quero que você responda para mim. Como será o mundo depois de amanhã? Nos últimos meses, todos nós somos obrigados a repensar o que vem a seguir quando a pandemia do coronavírus passar. Por exemplo, será que os nossos parques vão ficar como esse, com marcação no chão para delimitar o espaço de cada visitante, como tem acontecido nos Estados Unidos, aí no metrô, também marcação do espaço? E nos restaurantes? Será que uma proteção de vidro vai nos dividir até na hora do brinde, como aconteceu com esse casal lá na Espanha? Na Holanda, a ideia foi criar redomas de vidro ao ar livre e os garçons fazem o atendimento com toda a proteção necessária. Olha aí, ó, fazendo brinde com os amigos, na redoma. Mas vamos além. Será que chegaremos ao ponto de usar bonecos ou bichos de pelúcia como companhia para evitar a solidão durante o almoço ou o jantar? Existe ainda outra possibilidade. Que tal ir para o barzinho com uma engenhoca em volta da cintura para garantir a distância entre os amigos? Existe ainda uma invenção que divide opiniões. É uma máscara comandada por controle remoto e que, vamos combinar, à primeira vista, ela parece bem nojenta. Olha a sujeira que faz na máscara. É esquisito, né? E para manter a forma? Será que as divisórias entre as esteiras serão comuns no dia a dia das academias? Da China, vieram as amostras de como vão ficar as coisas nas escolas. Os alunos são desinfectados logo na entrada. Depois, medem a temperatura numa espécie aí de robô. Essa imagem vai aparecer e chama atenção. Os alunos passam lá, tiram a temperatura. Nas carteiras, aí olha a bagunça com divisórias, né, de papel. É estranho, não é? Essa distância toda é bem esquisita. Mas quando nós falamos sobre esses assuntos, é comum ouvir o termo novo normal. E quando ouvimos essa expressão, na sequência vem a pergunta: como cada setor da sociedade vai se reorganizar para conseguir seguir em frente? Para responder essa questão, nós convidamos vários especialistas que vão nos ajudar a imaginar o futuro. Esse é o novo normal, que começa agora. Tudo isso que nós vimos agora depende da capacidade que temos de mudar. E eu não consigo pensar numa pessoa melhor para falar sobre isso do que a minha convidada. Ela é jornalista, apresentadora, escritora, criadora de conteúdo para a internet e especialista em mudança. Muito obrigado por ter aceito o convite. Regina Volpato, bem-vindo à edição da tarde. Muito obrigada. Boa tarde para você, Gustavo. Boa tarde para toda a equipe. É uma honra participar dessa conversa com você. Obrigada mesmo. Ótimo. A primeira pergunta que eu quero saber de você é por que você acha que as pessoas consideram tão difícil aceitar mudanças? Primeiro porque quando não é uma mudança programada, quando ela é repentina, ela traz o impacto da novidade, a insegurança, a incerteza, escancara a nossa falta de controle, escancara a dinâmica da vida que é altos e baixos o tempo todo, e isso assusta. Até a hora que a gente entende que a gente é capaz de tropeçar, cair e se levantar. Viu? No seu livro você garante que mudar faz bem. O que você percebeu na sua experiência que fez com que você chegasse a essa conclusão? Porque todas as vezes que eu me sentia confortável, entre aspas, que eu achava que estava tudo bem, tudo sob controle, e a vida me trazia uma mudança, algumas vezes a gente pode resistir à mudança, outras vezes não é uma escolha, não é uma opção, a mudança se impõe. Então, todas as vezes que a mudança se impôs na minha vida, depois que passou o processo inicial de susto, de adaptação e tal, depois, quando eu parei e olhei para trás, eu vi que o salto foi positivo, que eu andei em direção à minha felicidade, em direção a mim mesma. Eu me superei, eu fiz novos amigos. Então, eu fui perdendo o medo da mudança à medida que a vida foi passando e eu fui não resistindo a elas e entendendo que elas me traziam muitos ganhos. Porque eu vejo pessoas que resistem à mudança a vida toda e ficam num relacionamento que não gostam, num trabalho que não gostam, moram numa cidade, num lugar que não gostam e ficam ali agarradas a essas coisas, impedindo de ser feliz. Viu? A gente tem aqui algumas imagens, Regina, de um encontro que você fez no ano passado para comemorar os 100 mil inscritos do seu canal na internet. O que chama muito a atenção é a sua alegria, rodeada de pessoas, uma cena inimaginável agora com o isolamento social. O que você mudou, né? O que mudou para você com essa pandemia? Quais as reflexões que você tem feito?
Olha, algumas, Gustavo. Primeiro que o seguinte, algumas situações e algumas pessoas eu mantinha na minha vida sem que isso fizesse sentido para mim. Então, o primeiro impacto da pandemia foi a falta que eu não senti de algumas pessoas, de algumas coisas, de algumas obrigações, de algumas rotinas. Então, o primeiro impacto, eu ouso dizer que foi positivo, que eu me libertei, eu me senti tão mais leve, tão mais livre. Eu falei, nossa, mas por que eu me impunha tudo isso? Esse foi o primeiro impacto. O segundo impacto foi a falta que eu sinto de quem eu gosto de verdade. Se por um lado eu me enchia de compromissos e afazeres e mensagens para responder, compromissos a honrar, com pessoas que não faziam sentido para mim, com situações que não me agregavam nada, que falta que eu sinto do oposto, das pessoas que eu gosto, das situações que me trazem prazer só pelo prazer, sabe? Sentar, bater papo, abraçar, ficar junto. E isso tá me fazendo muita falta, mesmo. Olha, a partir de agora, nós vamos ilustrar essa entrevista com imagens poderosas que ilustram muito bem o nosso tema aqui hoje, que é o poder da mudança. São imagens incríveis da força da natureza demonstrada em flores, desabrochando com a ação do tempo. Você realmente acredita que nós vamos sair dessa situação? A gente vai ficar melhor, como essas flores aí que rompem a terra para nos presentear com tanta beleza? Gustavo, eu adoraria acreditar nisso, mas eu não sei como que a gente vai sair dessa. Eu acho que, como tudo, é um processo individual. Eu acho que algumas pessoas entenderam, né, o que o momento pede. Outras, eu acho que talvez não se lancem a essa transformação. Eu não sei como a gente vai sair, mas eu tenho certeza que alguns hábitos nós incorporamos para sempre na nossa vida. Hábitos simples de higiene e alguns hábitos que eu acho que são um pouco mais complexos, que é de se perguntar se realmente a gente precisa manter aquelas relações com o trabalho, especificamente, porque assim, essa história de trabalhar em casa trouxe uma luz, né? Trouxe um olhar diferente para tudo que a gente fazia e tudo que a gente deixava de fazer em nome do trabalho. Eu venho pensando muito nisso. E venho pensando também na tal da positividade tóxica, sabe? Tem gente que acha que a gente vai sair melhor, que o mundo vai se transformar e tal. Tenho caso minhas dúvidas. Sim. Então, como que você acredita? Qual a melhor maneira para aproveitar essa situação de forma positiva, não tóxica, mas positiva, para fazer as mudanças necessárias? Gustavo, eu não tenho dúvidas de que, pelo menos na minha vida e na vida das pessoas que vivem na mesma bolha que eu, né, porque é sempre uma bolha, que o momento pede criatividade, coragem, jogo de cintura e que não dá mais pra gente ser menos do que a gente é, menos feliz do que a gente quer ser, brilhar menos do que a gente pode, rir menos do que a gente quer, dormir mais. Dormir o tanto que a gente pode e não menos do que o que a gente quer. Eu acho que as pessoas que estão na minha bolha, estamos muito nessa vibração de encarar com criatividade e coragem, porque eu acho muito difícil a vida ser retomada como era antes. De verdade, eu acho que nisso a mudança vai ser para todo mundo. Sim, e para a gente encerrar então, Regina, eu gostaria de saber, na sua visão, qual é o chamado aí novo normal? Pois é, menino, eu venho pensando muito nisso. Primeiro que é novo, outro que é normal. Eu não consigo assim ter uma ideia clara e ser taxativa, sabe? Vai ser assim, vai ser assado. Eu posso dizer que para mim, o novo normal é aquilo que eu já intuía, mas tentava evitar. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, eu sabia que eu não ia com a cara dela, mas você alimentava? Aquele trabalho que você fazia e falava, mas eu sabia que não fazia sentido para mim. Então, o novo normal na minha vida vai ser isso. Eu dedicar a minha saúde, os meus esforços, o meu tempo, o meu amor, a minha alegria, no que faz sentido para mim, claro, à medida das possibilidades, né? Eu não tenho autonomia integral da minha vida. Muitas coisas eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu preciso. Sim. Mas o novo normal para mim vai ser, antes de tudo, essa reflexão comigo mesma e depois a ação. Sim, Regina, muito obrigado pela entrevista. Eu desejo que você fique bem, se cuide e continue a inspirar tanta gente a promover mudanças. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, conte sempre comigo. E quem quiser me seguir no Instagram, estou como Regina_Volpato. Vai ser um prazer ter vocês todos comigo lá. Maravilha, até mais.
Amanhã tem mais uma edição desse quadro com um super empresário brasileiro que vai dar aí a noção de como ele está fazendo para superar essa crise.